A ideia hoje é falar sobre autoconhecimento. Afinal das contas, para que serve autoconhecimento? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é uma palavra, né? Uma questão que ficou na moda, vamos dizer assim. Então tem um monte de livro que fala a respeito, filosofia, práticas que levam as pessoas ao autoconhecimento, né? E tem como objetivo o autoconhecimento, mas muito pouco se fala para que, afinal das contas, é isso e o que é o autoconhecimento. E tem muita gente que fala que é olhar para os seus talentos escondidos de você mesmo. Tem muita gente que fala que é amar a si próprio. E tem outras pessoas que falam que é olhar para suas sombras, né? Para aquelas coisas que não são assim tão legais, que a gente não quer enxergar, mas que fazem parte, né, da gente. Então, sim, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Dá para a gente perceber que o autoconhecimento é um processo, né? Ele abrange uma série de coisas, uma série de questões. E a gente pode usar uma série de ferramentas para se entender melhor, para olhar, sim, para esses talentos que muitas vezes a gente esconde de nós, sim, para olhar para essas nossas sombras, coisas que a gente não acha tão legais, mas que a gente também tem. Ferramentas as mais variadas. Yoga é uma ferramenta, o budismo é uma ferramenta, o hinduísmo, a meditação, Enneagrama, que eu trabalho, também é uma ferramenta de autoconhecimento. Enfim, tem uma série de ferramentas que levam ao autoconhecimento. O que é melhor? O que for melhor para você. O que faça sentido para você. Não existe uma melhor do que a outra. Existe aquela ferramenta que se encaixa bem para você. E aí sim, ela vai ser eficiente, efetiva. Porque você vai ter essa afinidade com essa ferramenta. Eu sempre gosto de falar com exemplos porque fica muito mais simples da gente entender. Então, um exemplo é, eu vou comprar uma determinada coisa e eu meio que jogo uma conversa no vendedor para ter algum tipo de vantagem, ou um desconto maior do que ele pode me dar, ou parcelar em mais vezes, enfim, eu jogo com essa pessoa para obter uma vantagem maior no fim do que essa pessoa poderia dar. Aí eu saio, acabo conseguindo, e aí eu saio da loja feliz comigo mesmo, falo, uau, consegui uma vantagem. Mas para que eu quis isso? Por que eu sempre tenho que ter uma vantagem? Será que foi legal para outra pessoa? Né? São questões, são questionamentos que a gente faz, sim, num processo de autoconhecimento. Outro exemplo, às vezes eu posso me comparar com outras pessoas e me colocar tanto acima, né, achar que eu sou melhor do que aquelas pessoas com quem eu me comparei, ou o contrário, eu posso me colocar para baixo, me achar o pior dos mortais. Poxa, mas por que eu faço isso? O que é que está por trás desse meu juiz interno que fica me jogando ou para cima ou para baixo? Quem é esse juiz interno, afinal das contas, que fica ditando essas regras? Que regras são essas? De onde que elas vieram? Esses questionamentos para o autoconhecimento, eles são fundamentais. E fazendo esses questionamentos, a gente percebe o quanto a gente mente para nós mesmos. E essa é a maior mentira, né? Então eu conto para mim que eu tive uma grande vantagem naquele primeiro exemplo que eu dei. Eu minto para mim que eu fiz um ótimo negócio, mas no fundo, eu sei que eu não fui tão legal assim com aquela pessoa. Ou no segundo exemplo que eu dei, de repente eu olho para mim num primeiro momento e me sinto superior àquela pessoa com quem eu me comparei. E me sentindo superior, de repente eu acho que eu posso até destratar aquela pessoa, porque afinal das contas eu sou melhor que ela. Só que no fundo eu sei que não é isso. No fundo eu sei que eu estou contando uma mentira para mim. Olhar, fazer esses questionamentos e olhar para essas questões
Não é fácil. Então, o caminho do autoconhecimento real, verdadeiro, ele não é fácil, porque olhar para essas questões, para essas mentiras que a gente conta para a gente mesmo, é muito difícil. E, na verdade, a gente precisa ter uma coragem enorme para olhar para as nossas vulnerabilidades, para o que a gente acha que é fraqueza, para o que a gente acha que é defeito. Mas essa é a única forma que eu tenho de me conhecer melhor. Essa é a única forma que eu tenho de desenvolver esse sentimento de compaixão, compaixão pelo outro. Eu só vou conseguir ter compaixão, ou sentir compaixão pelas outras pessoas, quando eu perceber esses defeitos em mim mesmo. Quando eu percebo que eu também sinto raiva ou cansaço. Eu também posso ficar doente, eu posso sentir preguiça, eu posso sentir inveja. Todas essas emoções, todos esses sentimentos, eu também tenho. E na hora que eu entendo que eu tenho, eu paro de julgar o outro. Olhar para isso tudo, no fundo, não faz de mim um fraco. Muito pelo contrário, faz de mim uma pessoa inteira, íntegra. E acho que isso é muito importante. Um dos sintomas que a gente pode perceber é um vazio, né? A falta de sentido na vida. Isso é sintoma de quê? Normalmente é um sintoma de que eu não estou me percebendo muito bem, que eu não me conheço tão bem assim quanto eu imagino. Aí a gente faz de tudo para tapar esse vazio. Então a gente pode ir atrás de um trabalho que tome todo o meu tempo e eu fico completamente distraída. Eu posso ir atrás de relacionamentos ou viagens, enfim, 1000 coisas para me distrair ou para tentar tapar aquele buraco, esse vazio que eu não sei direito de onde que vem. Só que daí a gente também percebe que por mais coisas que eu faça ou compre, enfim, parece que esse buraco nunca tapa. Ele está sempre ali querendo mais coisa, mais coisas. Então, muitas vezes, a gente percebe que essas questões que eu uso para tentar tapar aquele buraco não estão funcionando. E por que não estão funcionando? Esse é um bom questionamento. O que é que tem? Que buraco é esse? O que é que, na verdade, eu preciso para ter esse buraco tapado, para eu me sentir saciado de alguma forma? E eu só vou conseguir responder essa pergunta fazendo esse trabalho de autoconhecimento, todo esse processo de autoconhecimento. Esse é um caminho para a inteireza, para a gente se sentir centrado, equilibrado, e é assim que a vida começa a fazer sentido para a gente.